não só com esse objetivo do combate à discriminação racial, à desigualdade racial, mas já ampliando os horizontes e as ambições da população afrodescendente. Abdias do Nascimento. Abdias Nascimento. Abdias Nascimento. Nasceu em 1914, no interior de São Paulo, e acho que ninguém ali imaginou que ele iria tão longe. No Rio de Janeiro se graduou em Economia, mas ficou conhecido por ter sido dramaturgo, diretor de teatro, ativista, pintor, deputado federal, senador da República, doutor honoris causas pela UERJ e pela UFBA. Em 1944, fundou o Teatro Experimental do Negro, que revolucionaria o teatro brasileiro. Abdias esteve à frente do TEM até 1968, quando se autoexilou em razão da ditadura militar. Neste período, atuou como professor visitante na Universidade de Nova York e também na Universidade de Ifé, na Nigéria. Em 1977, Abdias do Nascimento estava em Lagos, na Nigéria, pronto para se apresentar no colóquio do 2º Festival Mundial de Arte e Culturas Negras. Ele pretendia compartilhar um ensaio que buscava desmontar uma teoria amplamente difundida na cultura brasileira e que vinha sendo propagada internacionalmente pela ditadura militar da época. A ideia de que no Brasil não havia racismo e que no lugar disso existia uma harmoniosa democracia racial. O governo brasileiro teria impedido o dramaturgo e ativista de se apresentar em tal evento. No entanto, Abdias encontrou uma maneira de divulgar suas ideias. O texto, publicado em mimeógrafo pela Universidade de Ifé, foi distribuído pelo próprio autor aos participantes do colóquio. Esse texto foi publicado em 1978 com o título O Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado, tornando-se um símbolo da denúncia do racismo e de seu acobertamento pela sociedade. Dos anos 70 do século passado para cá, sem dúvida, muitas lutas foram travadas e, de um modo ou de outro, a sociedade brasileira se conscientizou da existência do racismo e da necessidade de superá-lo para o exercício pleno da democracia. No período que o Abdias viveu na Nigéria, ele aprofundou seus estudos sobre cultura africana e diáspora negra, fortalecendo laços com intelectuais e líderes do movimento panafricanista. Essa experiência, e a que ele viveu também em outros países, reforçou sua luta de valorização da identidade negra no Brasil e contribuiu para sua atuação política e intelectual após o seu retorno ao país. Com essa experiência, Abdias nos mostra a importância de pensar diáspora africana, identidade negra, arte, política e a sociedade brasileira de frente, e não de costa para o continente africano. E mais do que isso, ele nos mostra que é possível e preciso atravessar fronteiras. Em 2014, por solicitação do professor Jaci, eu escrevi, junto com Mariano Baez Landa do Ciesas, um projeto de cooperação internacional para o edital Abdias Nascimento, que foi aprovado, o Projeto Sertão Mesoamérica. A ideia era fazer dialogar os dois maiores países de América Latina e pensar essas regiões imaginadas tão importantes para o projeto de construção de nação de ambos, o Sertão e a Mesoamérica, no Brasil e no México.
Venho aqui falar sobre o projeto Sertão Mesoamérica. O Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias do Nascimento, relançado em 2023, representa uma ampliação importante em relação ao programa original. Nessa nova fase, o programa se fortalece com 56 bolsas por projeto, distribuídas ao longo de 4 anos. Essas bolsas são destinadas às mestrandas e doutorandas, para mestrado sanduíche ou doutorado sanduíche. Metade dessas bolsas é destinada a mulheres, preferencialmente autodeclaradas pretas, pardas, indígenas ou pessoas com deficiência, transtorno do desenvolvimento ou altas habilidades. Dentro desse contexto, surge a segunda edição ampliada do projeto Sertão Mesoamérica, Ações Afirmativas, Direitos e Diversidade Epistêmica, uma iniciativa conjunta entre a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Federal do Sergipe, o Centro de Investigações e Estudos Superiores em Antropologia Social, o CIESAS, e a Benemérita Universidade Autônoma de Puebla, ambas no México. Esse projeto oferece uma oportunidade única para que bolsistas das universidades brasileiras conheçam de perto a vigorosa produção acadêmica mexicana e o histórico de lutas dos povos indígenas campesinos, afro-mexicanos e outros coletivos que seguem protagonizando o processo de reexistências e afirmação no país. Esperamos que muitos mestrandos e mestrandas, doutorandos e doutorandas se inscrevam nesse edital e no projeto Sertão Mesoamérica para ter essa oportunidade de ir para o México. Eu sou professor e coordenador do projeto Abdias do Nascimento da Benemérita Universidade Autônoma de Puebla, no México. E estou contente por poder participar com vocês. Eu recebo estudantes do Brasil. O edital Abdias nos deu a opção de 2 períodos para a realização do estágio no México, 6 ou 10 meses. Meu foco de pesquisa é antropologia da alimentação, pesquiso também religiosidade, e inicialmente fui aprovada no projeto Abdias para pesquisar a santeria no México, e então fazer um contraponto entre o candomblé no Brasil e a santeria no México. Mas minha pesquisa sofreu alguns deslocamentos, o que é natural quando chegamos em campo e algumas mudanças acontecem. Minha maior satisfação no intercâmbio realizado no México foi perceber que o aprendizado não está somente nos livros, ele está no dia a dia, nas comunidades, no trabalho de campo, em que temos contato com as pessoas, e me fez perceber que existem saberes ancestrais que ainda resistem entre as comunidades que pesquisei. E, de forma pessoal, digo que o programa Abdias contribuiu e está contribuindo ainda muito com a minha formação. Eu fui selecionado para participar do intercâmbio, né, Abdias do Nascimento. Sou mestrando em Antropologia Social aqui na UFG, em Goiânia. E lá no México eu vou para o CIESAS, na cidade de Oaxaca, né, Pacífico Sul. Lá vou ser orientado pelo professor Juan Carlos Martínez. E a temática de meu projeto é pesquisar as comunidades, né, afrodiaspóricas e afro-mexicanas, pensando na interculturalidade e os paralelos que tem na formação dessas comunidades, territorialmente, politicamente, entre elas, né, e o Brasil, pensando nessa diversidade cultural, epistêmica, que as comunidades tradicionais, né, têm e que apresentam. Então, o meu projeto é para olhar para essa diversidade, traçar paralelos e a comparativa entre elas. Eu participei do intercâmbio entre Brasil e México no ano de 2017. E este programa foi, na época, apoiado pelo CIESAS e por CAPES. Considero satisfatório este programa, uma vez porque, para além de Xalapa, eu pude conhecer outras universidades, outras escolas, e com isso também conhecer mais a fundo o que tem por trás deste conceito, como cada entidade o percebe. Além disso, também foi muito importante os trabalhos de campo que realizei, que foram vários. E a partir desses trabalhos eu pude perceber um México muito mais profundo do que eu conhecia até então.
Eu estive tanto na Cidade do México quanto na Universidade de Puebla. O meu trabalho, né, envolve um ensino de simetria molecular através de bordados característicos de pessoas negras, mulheres negras aqui no Brasil e de indígenas lá no México. Eu considero que essa experiência foi extremamente importante para a gente conhecer as similaridades da produção tecnológica, sobretudo da tecnologia ancestral, nos nossos países e como essa tecnologia tem resistido ao colonialismo. E eu recomendaria o programa porque ele traz uma experiência ímpar para os nossos currículos acadêmicos e para a nossa vida pessoal, inclusive. Na Universidade Federal de Goiás, eu integro o programa Abdias Nascimento, dentro de um projeto que se chama Sertão Mesoamérica, e oriento alguns estudantes que fazem parte do Abdias Nascimento e que estão em processo de mobilidade estudantil. E tive a grata satisfação de ter feito o doutorado sanduíche, onde fiquei 8 meses na cidade de Oaxaca de Juárez, no México. Isso só foi possível tendo em vista o programa Abdias Nascimento. Eu tive a oportunidade, então, de ir lá desenvolver a minha pesquisa, conhecer um pouco a realidade dos povos indígenas naquele país. E um momento importante foi quando, acompanhado pelo meu professor, assessor que me recebeu lá, Dr. Salomão Narmadi, fui conhecer uma comunidade afro-indígena no México. E tive a oportunidade de conversar com essas pessoas, né, conhecer um pouco daquela realidade afro-indígena, embora meu estudo foi específico sobre povos indígenas. E o meu trabalho em si, como eu também tenho formação em Direito, sou mestre em Direito, era para trabalhar o Direito e a Antropologia, no estudo comparativo com os povos indígenas do México. Então, eu super indico a continuidade desse programa para que novos bolsistas tenham a oportunidade de participar de tão importante momento de reflexão e aprendizado no exterior. Onde teve uma temporada de 6 meses no México. Viajei em setembro de 2024, retornei em fevereiro de 2025. Aqui eu fui orientanda do professor Roberto Lima, e no México eu fui recebida pelo CIESAS do Ocidente, onde fui orientanda da professora René de la Torre. E, enfim, aqui eu estudo religiosidade e trabalho com as rezadeiras e os rezadores de 2 povoados, Lagoa dos Ferros e Farias, ambos no município de Fátima, no interior da Bahia. E lá em Guadalajara eu estudei e pesquisei as curandeiras e os curandores de 2 mercados, Corona e São João de Deus. Apesar de práticas semelhantes, né, entre as curandeiras e os rezadores, são pesquisas distintas, né, apesar dessa familiaridade entre as práticas. Essa quebra onde fui para outro país, conversar com pessoas distintas, criar uma confiança para que eles pudessem se abrir comigo, né, e partilhar as suas práticas. Então, me ajudou muito como pesquisadora ter experiências em campos distintos, né, com práticas distintas também, com maneiras de benzer distintas, né, e compreender ambos os espaços, compreender ambas as culturas, né? Então, acredito que hoje eu consigo ser mais maleável em diversos campos. Para quem conseguir, tiver essa oportunidade de passar uma temporada de intercâmbio, conhecer outras culturas, pesquisar outras culturas, pesquisar outras práticas, é enriquecedor. E eu participei da experiência internacional no México, né, a partir do programa Abdias do Nascimento. E o tema da minha pesquisa foi ações afirmativas, educação e efetivação de direitos, né, é um estudo comparativo entre pessoas negras, né, o acesso à educação superior para pessoas negras e para pessoas afro-mexicanas, faço essa comparação. E foi uma experiência, assim, de estar em um outro país, conhecer uma outra cultura, nas músicas, na culinária, nas práticas sociais, em tudo, né? E eu fui muito disposto a isso. E eu acho que isso contribuiu para que eu pudesse aproveitar ao máximo essa experiência. Eu recomendo muito que as pessoas, que os estudantes, tenham essa experiência, que busquem o programa Abdias do Nascimento. Olá,
Eu sou Camila Santos da Silva, doutoranda em Antropologia Social pela Universidade Federal de Goiás. Hoje eu estou aqui no México, através do programa Sertão Mesoaméricas, vinculado ao programa Abdias Nascimento. Eu estou no México buscando construir pontes entre Brasil e México, né? São dois territórios marcados por histórias de resistência, diversidade e invenção cotidiana. O programa Abdias Nascimento, para mim, é um programa que ele reconhece o valor e a presença, né, negra e indígena na produção do conhecimento. Mais do que promover essa mobilidade acadêmica, ele reafirma que pesquisar é também um ato político e afetivo. A minha pesquisa, ela dialoga com o conhecimento que se faz no encontro, na escuta e na reciprocidade, para reconhecer vozes que foram silenciadas e construir, a partir dessas vozes, novas formas de se pensar o mundo. Então, eu agradeço a CAPES, agradeço ao programa Abdias Nascimento, ao FG, ao CIESAS e a todas essas mulheres e comunidades que inspiram essa caminhada. Eu sou discente do programa de pós-graduação em Educação em Ciências Matemáticas do UFG e fui selecionado por edital Abdias Nascimento no ano de 2025.2 para fazer intercâmbio na cidade de Puebla, na Universidade BUAP, trabalhando com a temática de ensino de química e diversidade e inclusão, né? Espero contribuir para esse projeto tanto no Brasil quanto no México. Seguem aí o legado do grande Abdias Nascimento. Então, portanto, eu sugiro, indico muito, né, aos estudantes, às estudantes que se envolvam no projeto, e espero bastante que as atividades possam ter continuidade. Acho que se trata, dentre outras, mas de uma grandiosa política de inclusão, né, que permite aí crescimento e desenvolvimento de pesquisas de discentes, de docentes, assim como a transformação das instituições. Eu fui para a cidade do México no início de 2017 e naquela época era um espanhol quase inexistente. Mas eu tinha muita curiosidade, muita vontade de fazer parte desse programa e de ter essa experiência internacional. Acho que, para mim, enquanto uma mulher negra que vem do interior de Minas Gerais, a divisa de Minas com a Bahia, que a vida inteira, né, vi na educação e na minha trajetória educacional uma oportunidade de melhoria de vida, de ascensão social. Então, eu nunca tinha postulado para uma oportunidade internacional até esse momento. Esse é realmente um programa que pensa nas pessoas que não tiveram tantas oportunidades de acesso ao longo da sua trajetória. Mas eu realmente nunca tinha tido a oportunidade de estudar outro idioma até então. Foi uma medida muito importante para que eu tivesse essa oportunidade, certamente. Eu cheguei lá, eu precisei desenvolver, eu estudei pra caramba, mas realmente esse é um programa diferenciado que permitiu não só a mim, mas aos meus colegas de trajetória que também foram para o México nesse programa de cooperação internacional, nós termos essa oportunidade de acesso a um país, a uma universidade, a um centro, né, de pesquisa que conecta muito a política pública com o saber acadêmico, e isso, sem sombra de dúvidas, transformou a minha vida e até hoje eu colho os frutos dessa experiência. Desde el año 2017, en esta institución, hemos recibido varios estudiantes brasileños que han sido apoyados con el programa de desarrollo académico Abdias Nascimento a través del proyecto Sertón Mesoamérica. En este proyecto hemos recibido estudiantes de la Universidad de Río Grande do Sul, de la Universidad de Goiás y de la Universidad de Sergipe. En todas y cada una de estas experiencias hemos tenido la satisfacción de comprobar la importancia que ha tenido el programa en el desarrollo y crecimiento de los estudiantes, porque esto efectivamente tiene que ver con la movilidad internacional, el que estos jóvenes entren en contacto con otras culturas. El otro aspecto que quiero mencionar tiene que ver con
la importancia que tiene el acercar a nuestras comunidades académicas. Este acercamiento se da por la presencia de los propios jóvenes con sus proyectos de estancia, de pesquisa, pero también con la asesoría y orientación que damos varios profesores y profesoras en nuestras instituciones a los estudiantes. En ese sentido, se ha logrado establecer y mantener un fructífero diálogo en torno a nuestras realidades, en torno a nuestros problemas, en torno a nuestras necesidades de carácter social, económico y cultural. Pongo como ejemplo el tema de la educación superior indígena y de la transversalización del concepto de la interculturalidad en los contenidos de las currículas de los programas convencionales de formación de nuevos profesores investigadores. Esto es muy importante porque entre México y Brasil existen grandes similitudes, más también grandes diferencias. La riqueza que obtenemos al intercambiar nuestros puntos de vista, nuestros avances y resultados de investigación son muy productivos. Y por ello felicito al programa Abdias Nascimento y al propio gobierno de Brasil el haber reactivado este programa que consigue pagar una beca importante a cada estudiante que viene a México para desarrollar sus proyectos de estancia y de investigación. Así es que me congratulo en recibir nuevamente jóvenes a esta institución y que estoy seguro que continuará más adelante este programa con más y mayores éxitos. Gracias. É uma integração de todos os atos válidos no sentido progressista da sociedade e do desenvolvimento do ser humano, da libertação da sociedade e da libertação do povo. A nossa luta, a luta do negro brasileiro, sendo uma luta democrática, é uma luta que é uma luta não separatista, não de segregação, mas pelo contrário, é uma luta que pugna através da humanização do segmento negro, desumanizado por toda espécie de destituição, através da humanização, inseri-la na sociedade convencional desse país.